Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Humanamente, que já está no ar. Humanamente, que é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre na melhor análise médica, Dr. Daniel Barros. Falamos hoje ao vivo, programa especial. Falamos hoje direto da sala digital Band Google, programa especial com um assunto que tem tudo a ver com internet, tem tudo a ver com pesquisa online, com aplicativos. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Roberto. Hoje é um tema tecnológico, numa sala muito tecnológica também. E a tecnologia, ela é sempre uma ferramenta, né? Porque às vezes a ferramenta a gente pode usar para o bem ou a gente pode usar para o mal. Hoje a gente vai ver como a tecnologia pode ser muito útil, pode ser uma ferramenta muito bem utilizada na promoção da nossa saúde mental. A gente sabe que tem várias críticas às tecnologias, aos aplicativos, às redes sociais, é verdade, elas podem ser muito prejudiciais, mas são ferramentas que a gente pode usar para o bem da nossa saúde mental. A gente vai ver hoje com a nossa convidada. A gente vai ter uma conversa nesse sentido, tentando trazer um outro olhar sobre essas tecnologias, inclusive contando com levantamentos, com pesquisas, com dados que foram levantados pela nossa equipe da sala digital Band Google, exclusivamente para o programa Humanamente. Queria agradecer, inclusive, já a gente vai mostrar algumas artes aqui no telão, mas primeiro vamos apresentar a nossa convidada para falar sobre o assunto, porque pesquisadores do Centro Nacional de Ciência e Inovação em Saúde Mental, que está sediado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, conta com o apoio da FAPESP, desenvolveram um aplicativo para celular que tem como objetivo justamente reduzir sintomas da depressão, da ansiedade e de insônia. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a Heloísa Garcia Claro, é professora doutora da área de saúde mental da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pesquisadora do Centro de Inovação e Pesquisas em Saúde Mental. Heloísa, bem-vinda, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Humanamente hoje. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Heloísa, a gente ouve falar, né, de que os aplicativos, a rede social, como eu estava dizendo no começo, é algo prejudicial, é algo que faz mal, um monte de coisa a gente põe culpa na rede social, só que vocês desenvolveram um aplicativo, então usaram o celular de maneira a promover a nossa saúde mental, a saúde mental da população. Queria que você desse uma introdução de como surgiu essa ideia não é nova, né? Já se fala do uso de tecnologia em saúde mental há bastante tempo, mas quais são as especificidades desse aplicativo? Como que surgiu a ideia? Qual é esse consórcio de pesquisa aí que envolve tanta gente? Então, o Conemo é um aplicativo, como você falou, né, que ele já existe há algum tempo, né? Quando a gente começou a pensar no Conemo, a gente pensava em mensagens por SMS, né, coisa que a gente nem usa mais aqui no Brasil. Então, realmente já tem um tempo que a gente pensa no uso da tecnologia como uma ferramenta, né, como um acessório para o cuidado da pessoa que está em sofrimento psíquico na comunidade, né? Uma coisa que a gente percebe hoje é que no Brasil a gente já tem mais celular do que gente, né? Então algumas pessoas têm mais do que uma linha de celular, por exemplo. O celular, ele faz parte da nossa cultura, né? Os aplicativos, eles fazem parte da nossa cultura. E eles são, né, em muitos países, uma forma de cuidar da saúde, não só na área de saúde mental, mas em diversas áreas, né? E aí a gente começou a explorar o uso dos aplicativos e a gente percebeu que tem muito aplicativo no mercado que promete cuidar da sua saúde mental, mas sem dados científicos sobre isso, né? E aí o que a gente começou a se propor a fazer? Lá entre 2012 e 2015, a gente começou a pensar numa intervenção que trouxesse evidências científicas, né, do que é o melhor cuidado, por exemplo, para depressão, que é ativação de comportamento, que é algo que é baseado em evidências, né, para essa plataforma digital, para aplicativos, por exemplo, e que a gente pudesse monitorar se de fato é algo que tem efetividade, né? Ou seja, pegar coisas parecidas com o que a gente vê no mercado, nas lojas de aplicativo, por exemplo, e testar se isso de fato tem um impacto positivo na vida das pessoas. A gente começou a desenvolver
com o suporte de muita gente que trabalha na área de saúde mental e entende como funciona o comportamento de uma pessoa que está em sofrimento psíquico, e a gente desenvolveu o que a gente chama de jornadas, né, em saúde mental para depressão, ansiedade e insônia, e a gente se propõe a fazer um aplicativo que acompanhe essas pessoas, trazendo o que tem de evidência científica, né, para essa plataforma digital, com o suporte dos serviços de saúde que já são na rede de atenção psicossocial responsáveis pelo cuidado dessas pessoas. Então a gente não faz algo descolado do Sistema Único de Saúde, pelo contrário, a gente atua com o suporte desse Sistema Único de Saúde para entregar uma intervenção que é baseada em evidências e que a gente monitora a evolução dessas pessoas por meio das interfaces dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, né, que estão fazendo parte da pesquisa agora, mas se preocupando principalmente se de fato isso é efetivo clinicamente, né? Você vê, eu acho muito legal, Heloísa e Rô, a gente perceber, para mim, como essa iniciativa, ela é a essência do que é o futuro. Porque, veja, tem um problema nas redes sociais e nos aplicativos, que é a falta de critério, né? Então qualquer um bota lá um aplicativo e fala, isso aqui é bom para a sua saúde mental. Isso faz parte do nosso mundo hoje em dia, essa falta de critério, essa coisa assim de todo mundo fala o que quer. Esse é um problema. Temos um outro problema que é o número de pessoas com depressão, com ansiedade, que precisa ser tratado. E essa intervenção, eu acho que ela é o futuro, porque ela agrega a força dos aplicativos, dessa onipresença dos celulares, e ela supre essa falta de critério com a evidência científica. Então essa é a proposta, né, Heloísa? Traz intervenções baseadas em evidência e vai além, vai medir o impacto dessas intervenções integrado com o SUS. Eu acho sensacional, eu acho que isso é um modelo para a gente, inclusive, pensar a tecnologia, quando a gente fala hoje em dia de inteligência artificial, onde que vai parar, essas coisas, é por aí, né? A gente associar aquilo que a gente sabe fazer com a força do que está vindo, suprindo as fraquezas daquilo que está vindo, aí, por exemplo, a falta de critérios. Eu acho muito interessante. Acho que a gente está falando principalmente, né, Heloísa, de acesso, a mais pessoas conseguirem ter acesso a tratamentos e a informações que são muito importantes e relevantes quando se trata de doenças como depressão, como ansiedade. Antes de passar a bola para você de novo, Heloísa, para a gente falar justamente sobre esse acesso às pessoas a tratamento, queria chamar aqui no telão, vou até levantar para quem está assistindo a gente pelo YouTube, para conferir esses dados levantados pela nossa sala digital Band Google, alguns dados sobre interesses das pessoas, sobre buscas que são feitas em relação à saúde mental. A gente fez um levantamento, por exemplo, em 2024, aqui no Brasil, quando a gente busca por termos relacionados à ajuda, como ajudar, a primeira frase que aparece é como ajudar uma pessoa com depressão. Então tem muita gente interessada em entender melhor como podem ajudar uma pessoa que tem a depressão. E aí temos outras questões relacionadas a outros assuntos, mas a terceira frase mais buscada tem a ver com ansiedade, como ajudar uma pessoa com crise de ansiedade. E em quinto lugar, como ajudar uma pessoa viciada em jogos de azar. A gente vai agora para um outro telão que também mostra para a gente algumas buscas recentes sobre psicólogo e terapia online. Então, como ter ajuda pelas tecnologias, usando a internet. O interesse, se a gente pega desde 2010, é claro, disparou na pandemia. A gente tem um pico em 2020 de buscas por psicólogo online e terapia online. Só que depois da pandemia, essas buscas continuaram muito grandes. As buscas continuaram altas também nesse registro feito pela nossa sala digital. E temos uma terceira tela que mostra ainda os sintomas mais buscados em 2024 aqui no Brasil. Em primeiro lugar aparece a dengue, por causa do aumento, é claro, né, que a gente teve nas notícias nos últimos meses, mas em segundo lugar, sintomas de ansiedade. E pensando nesses dados e continuando a nossa conversa, Heloísa, queria que você falasse como é que esses aplicativos podem aumentar, facilitar o acesso das pessoas a informações importantes quando a gente tenta tratar uma doença como depressão e ansiedade. Então, quando você mostra esses dados, eu lembro principalmente de duas coisas, assim, que são muito importantes. Eu, além de ser especialista em saúde mental, eu também sou epidemiologista, né? Então, esses dados, eles me trazem memória de outros dados, por exemplo, né? A cada 5 pessoas em sofrimento psíquico com sintomas depressivos na comunidade, apenas uma
por volta de 2016 e 20% em 2016 e 25% em 2019 recebia algum tratamento. E, no geral, apenas medicamentoso, né? Então, as pessoas procuram por ajuda na internet e, no geral, elas não têm acesso. Isso que você estava falando, né, do acesso, ele é muito importante. A intervenção digital, ela tem permeabilidade, né? Ela chega nas pessoas. Então, a gente agora está fazendo esses estudos piloto e de implementação para mais tarde chegar nas pessoas em massa, porque a gente sabe que no Brasil, a gente, além desse dado de que as pessoas estão em sofrimento psíquico na comunidade, a gente tem recursos humanos que estão centralizados nos grandes centros, né? Então, os psicólogos, os médicos que se formam em psiquiatria, eles querem ficar em São Paulo, eles querem ficar em Campinas, no Rio de Janeiro, né? Nos grandes centros, nas metrópoles. Então, a gente tem uma lacuna de tratamento entre as pessoas que precisam de cuidado e onde o recurso está disponível, né? Então, isso é uma coisa que eu penso. Em segundo lugar, né, a gente está falando aí da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente fala, por exemplo, em estresse pós-traumático, que é um transtorno de ansiedade, né? A gente fala, por exemplo, em pessoas que vieram aí, em todos nós, né, que viemos da pandemia, da Covid, em pessoas que passaram por pneumonia pós-H1N1, em pessoas que passaram por situação da dengue, a gente está falando de trauma, a gente está falando de sintomas de ansiedade que ficam, né? Então, a ansiedade, a depressão, a insônia, elas são frequentemente comorbidades, que a gente chama, né, doenças associadas a outras doenças. E o que a literatura mostra pra gente? Que quando isso acontece, tudo piora. Piora o sintoma da doença original e piora o sintoma do sofrimento psíquico. Então, a gente precisa desse cuidado de saúde mental aliado a todas essas questões, né? Tem uma frase muito importante da OMS que é: não existe saúde sem saúde mental. Porque exatamente, né, passar por uma situação do seu processo de saúde e doença te traz questões de saúde mental, né? E a gente precisa, num país como o Brasil, tão desigual, a gente precisa aproveitar de todos os recursos que a gente tem disponível. Não adianta achar que em 2024 a gente vai continuar contando só com o consultório, só com a unidade básica de saúde, com o CAPES, com a rede de atenção, do jeito que a gente conhecia há 10 anos atrás, né? A gente precisa de outros recursos para chegar nas pessoas que não estão nos grandes centros ou que não vão estar disponíveis no horário de funcionamento daquele serviço, né? Então, a gente tem uma realidade que não dá acesso a todos, né? Então, esses dados que você trouxe, eles são muito importantes. Falando em acesso, Luísa, a gente sabe que é o que você está falando, né? Além da má distribuição dos profissionais da saúde, não tem profissional de saúde suficiente para o tanto de pessoa deprimida, o tanto de pessoa ansiosa que tem no Brasil. O Brasil, a gente sabe, é campeão mundial de transtornos de ansiedade, está entre os países mais ansiosos e até com depressão, né, do mundo. Acho que na América do Sul, nas Américas Latinas, o Brasil é o país com mais depressão. Então não tem profissional de saúde para todo mundo especializado, então a gente precisa treinar os clínicos gerais, os médicos de família, os ginecologistas, a gente sempre fala disso aqui no Humanamente, tem que ter psicólogo para todo mundo, mas tem um aplicativo que pode alcançar as pessoas, né? Tem um celular que está no bolso, esse praticamente de todo mundo mesmo, como você disse. Agora, até para fazer bem feito, né, ou para fazer com seriedade, o que a Heloísa estava dizendo para nós é que o Conemo, esse aplicativo, ele está, neste momento, sendo disponibilizado para algumas UBSs, não é assim um aplicativo que as pessoas encontram na sua loja de qualquer maneira, porque ele tem uma integração com a UBS e vai ser testado quase que num projeto piloto. Explica essa particularidade, como é que é para a UBS, o paciente tem que ir na UBS, como que é essa integração e esse acompanhamento até que esse aplicativo seja disponibilizado para todo mundo. Então, a gente fez estudos piloto, ensaios clínicos no passado que provaram a efetividade da jornada de depressão, do componente de depressão desse aplicativo. Então, nós decidimos colocar um componente para ansiedade e outro para insônia, para também atingir outros transtornos mentais comuns, né? Uma vez que a gente colocou outras jornadas no aplicativo, a gente está fazendo um novo estudo piloto agora, que a gente já tem mais de, acho que 60 pessoas
fazendo uso do aplicativo nesse momento na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, né? E após o término desse piloto, a gente vai verificar a viabilidade, né, que é o objetivo dos estudos piloto, verificar se as pessoas acessaram, como foi a usabilidade do aplicativo, se a gente precisa melhorar alguma coisa no aplicativo no formato que ele está hoje, e então a gente vai fazer um estudo que a gente chama de ciência da implementação. A gente vai disponibilizar para todo o município de Jaguariúna e Indaiatuba esse aplicativo, o acesso a esse sistema digital, e verificar como ele funciona em associação ao SUS, porque a gente precisa do suporte dos profissionais da unidade básica, olhando para a interface do profissional, vendo se as pessoas estão acessando as sessões, se elas têm risco de suicídio. Então, a gente precisa que ele esteja integrado à rotina da unidade básica. Isso a gente só vai ver em larga escala, né, oferecendo para todo o município. O estudo piloto não dá conta de ver isso, né? O estudo piloto ele vê a viabilidade. Na implementação, a gente vai ver a integração com o SUS. Uma vez que a gente ultrapassar essa fase da implementação, a gente disponibilizará para todas as unidades de atenção primária, as unidades básicas de saúde do país, né? Então, a gente está nessa fase agora do estudo piloto com as 3 jornadas integradas. A gente tem, inclusive, exemplos internacionais, Heloísa. Nos Estados Unidos, a FDA, a agência que regulamenta, fiscaliza alimentos e remédios no país, aprovou em 2020 o primeiro videogame para ser prescrito, por exemplo, para crianças com TDAH, né? E existe também uma terapeuta virtual, a Ellie, que foi desenvolvida para tratar veteranos. No caso do aplicativo de vocês, exatamente como funciona? E tem terapia online também? Tem sim. Então, como funciona? A gente divide o nosso aplicativo, o nosso sistema digital em fase 1 e fase 2. A fase 1 é aquilo que a gente chama de cuidado de baixa intensidade. É o que a gente oferece em larga escala para todo mundo que é clinicamente significante, né? Então, são as pessoas que têm aquilo que a gente avalia nas escalas que a gente usa para avaliar os nossos pacientes, avalia que eles têm sintomas depressivos, ansiosos ou de insônia. Aí a gente vai oferecer um tratamento que ele é auto-aplicado, ali as pessoas vão acessar sessões, né? Ele tem um caminhozinho de jornada que lembra um jogo de tabuleiro, então as pessoas vão acessando sessão 1, 2, 3, tem textos, áudios, vídeos para essas pessoas acessarem, algumas tarefas de casa, que são perguntas ou atividades que elas têm que fazer ao longo da semana, né? E esse tratamento da fase 1 dura 6 semanas. Então, ela vai acessar esse conteúdo por 6 semanas. Durante esse período, a gente vai dando uma devolutiva de como estão os sintomas dela para a equipe de saúde e para ela mesma, pelo aplicativo. Se no final de 6 semanas ela não tiver o que a gente fala de remissão dos sintomas, ou seja, se ela continuar clinicamente significante, a gente oferece o que a gente chama de ITCC, que é uma interação entre essa pessoa e um profissional psicólogo, que vai interagir com ela por mensagens de texto. Ele vai se apresentar a ela, um psicólogo que vai interagir em tempo real com ela, por chamadas de vídeo e mensagens de texto, que aí já deixa de ser um cuidado de baixa intensidade e passa a ser uma coisa já de segunda intenção, né? Então, já é para aquelas pessoas que não atingiram a remissão. Pelos nossos dados, a gente vê que a maior parte das pessoas, elas reduzem os sintomas, né? No nosso ensaio clínico anterior, metade das pessoas reduziram os sintomas já nessa fase 1, né? Então, a gente acredita que grande parte das pessoas já na fase 1 vão sentir grandes melhoras delas, e essa melhora está associada ao fato delas de fato acessarem todas as sessões. Então, por exemplo, para a depressão a gente tem 18 sessões. As pessoas que acessam todas as 18 sessões são as que têm maior chance de ter os seus sintomas melhorados, né? Você imagina o tamanho do impacto que a gente está falando quando a gente pensar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? Pelo menos metade das pessoas
terem uma melhora significativa dos seus sintomas. Não só o benefício para as pessoas, como o desafogar do serviço público, permitindo que o serviço público esteja focado em pessoas com maior gravidade, que precisam de uma intervenção pessoal. O impacto é muito grande, né, Heloísa? Mas você pode dar alguns exemplos do que uma pessoa com depressão, ela abre o aplicativo, o que ela encontra? É um exercício de meditação? É algo que ela precisa fazer? Só alguns exemplos, assim, para o ouvinte entender o que são a ativação comportamental, né, que você comentou. Quais são as bases aí das atividades? Tá. Isso que você mencionou da meditação, por exemplo, é o que a pessoa vai encontrar mais na jornada da ansiedade, né? Então, tem alguns exercícios de meditação, de atenção plena, por exemplo, na jornada de ansiedade. E não é incomum as pessoas, na verdade, a maior parte das pessoas estão acessando as 3 jornadas ao mesmo tempo. Elas têm sintomas ansiosos, depressivos e de insônia. Na jornada da depressão, a gente trabalha com ativação comportamental e é aquela teoria que mostra que quando a gente tem sintomas depressivos, a gente tende a deixar de fazer as coisas que são prazerosas pra gente. Então, por exemplo, eu gosto de ler livro, eu gosto de tocar violão, eu gosto de fazer uma caminhada pelo bairro, né? Quando eu tenho sintomas depressivos, eu vou aos poucos deixando de fazer essas coisas, né? E o que a ativação comportamental mostra pra gente nos dados é que se você começa a fazer essas coisas, mesmo que você não tenha motivação para fazê-las, você aos poucos vai melhorando seus sintomas e aos poucos elas vão voltando a te dar prazer. Então, você primeiro vai começar a caminhar pelo bairro de novo sem ter vontade, você vai pegar no seu violão, vai pegar um livro de novo sem ter tanta vontade de fazer isso, e aos poucos o prazer em fazer isso vai voltando, né? E aí você vai melhorando junto a isso dos seus sintomas depressivos. Então o aplicativo ele se ocupa de mostrar isso de uma forma simples, com palavras simples para as pessoas que estão acessando, estimulando essa pessoa a selecionar, por exemplo, uma coisa que ela gostaria de fazer de hoje até a próxima sessão, como que ela se sentiu fazendo uma tarefa simples do seu dia a dia na sua casa, né? E lembrando que a ação vem antes da motivação, por exemplo. Então, de uma forma simples, vai levando a pessoa a se tornar mais ativa novamente. É isso que os vídeos, os áudios e as tarefas ali da jornada de depressão estimulam a pessoa que tem sintomas depressivos. No caso da ansiedade, a gente trabalha com alguns exercícios de meditação, com alguns exercícios de atenção plena, tanto para reduzir os gatilhos que trazem o sintoma de ansiedade para o usuário do aplicativo, quanto para aumentar o intervalo, né, entre esses momentos de intensificação dos sintomas. Então, a gente se baseia ali na teoria cognitivo-comportamental, né, e oferece alguns momentos de relaxamento, vai medindo como está a sensação de ansiedade antes e depois do exercício com essa pessoa, para ver aquilo que traz mais resultado para cada indivíduo, né? E vai ajudando esse indivíduo a se reconhecer e ver o que ajuda ele a reduzir o seu próprio sintoma de ansiedade, né? E no caso da jornada de insônia, a gente trabalha com higiene do sono, né? Então a gente vai ajudando a pessoa a perceber como que ela faz para que o ambiente onde ela dorme seja melhor, né, para o seu próprio sono, para que ela durma mais horas e para que o tempo que ela passa na cama seja mais efetivo para o sono dela. Então a gente não pode ficar muito tempo, por exemplo, na cama mexendo no celular. Isso é péssimo para o nosso sono, né? Então a gente vai ensinando essas técnicas para o usuário do aplicativo. Olha, Rô, eu já pensei aqui que tinha que ter uma loja do Humanamente com um pôster da higiene do sono, umas plaquinhas assim, sabe aquelas plaquinhas? Eu adorei uma que a Heloísa falou, a ação vem antes da motivação. Eu achei essa maravilhosa. A outra, não existe saúde sem saúde mental. Você não vai abrir a loja das plaquinhas do Humanamente, hein, Rô? São muito boas. Pode estar na porta da academia, a ação vem antes da motivação. Boa. Também. Agora, Heloísa, tem algum tipo de interação médica quando o paciente ultrapassa a necessidade dessas intervenções antes de chegar a uma intervenção clínica ou com remédio? Tem algum tipo de interação médica também nesse aplicativo?
Então, tem interação com a equipe interdisciplinar, né, da Unidade Básica de Saúde. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai detectar ao longo desse contato com o usuário que ele teve uma piora dos sintomas ou que ele teve uma ideação suicida. Isso é algo que a gente não deseja que aconteça, né? Então, a gente monitora esses sintomas e caso eles piorem ou surja uma ideação suicida, a equipe da Unidade Básica de Saúde é avisada, né, por meio da interface que eles acessam do nosso sistema digital, para entrar em contato com esse usuário e acolhê-lo com recursos extras já disponíveis nas unidades básicas do nosso SUS, né? Então, por exemplo, eles podem oferecer um cuidado do psicólogo, eles podem oferecer um grupo, eles podem encaminhar esse usuário para o CAPS, né? Eles podem encaminhar esse usuário para internação num hospital geral, né? Então, eles ativam recursos da rede que já estão disponíveis na nossa rede, de acordo com a necessidade que é levantada ali pelo aplicativo. Né? Então, o aplicativo, ele, de certa forma, ele ajuda a rastrear e acompanhar os usuários na atenção primária, coisa que a gente não faz de rotina, né? A gente deveria fazer, mas na rotina já tão complicada das unidades básicas de saúde, raramente você vê um rastreamento para sintomas de saúde mental, um monitoramento desses sintomas na rotina das unidades. Né? Então, fazendo isso, a gente consegue detectar essas coisas ali no começo, no início dos sintomas, e consegue agir antes, por exemplo, quando essa ideação suicida está só na ideação e não virou uma tentativa de suicídio ainda. Né? Então, a gente consegue avisar e acompanhar isso junto à equipe de saúde, da Unidade Básica de Saúde, e aí a equipe vai, sim, discutir o caso com médicos, com enfermeiros, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com a equipe de saúde, e dar o melhor encaminhamento tendo essa informação. Né? Então, a gente está digitalizando algo que na rotina das unidades básicas de saúde, hoje não é possível fazer. Né? A gente não tem, a gente acompanha ali a rotina das técnicas de enfermagem das enfermeiras que estão no acolhimento das unidades, elas não dão conta da rotina comum da unidade, muito menos de fazer esse acolhimento aí do sofrimento psíquico no dia a dia, né? E você vê que o fato de termos um aplicativo, né, Luísa, ele enriquece e aumenta, na verdade, o cuidado, não só porque estamos alcançando mais pessoas, como já discutimos bastante aqui no programa, mas como estamos conseguindo pôr na prática um serviço que a gente não consegue usualmente, que é esse rastreio. Porque muitas pessoas com depressão acabam passando pelo posto de saúde, pelo clínico geral, com uma dor nas costas, com uma dor de cabeça, com um mal-estar, e são tratadas sintomaticamente para aquela dor, para aquele mal-estar, e nem se pergunta como que está a saúde mental da pessoa. E aqui não vai nenhuma crítica, porque é rotina de pronto-socorro ou de UBS, é correria mesmo, é complicado. E a pessoa não consegue fazer esse rastreio, ou seja, fazer aquelas perguntas básicas para separar das pessoas que têm dor nas costas, quantas estão realmente em depressão. O aplicativo já tem essa possibilidade, né, Heloísa? Ele faz esse que a gente chama de rastreio ou screening, que são perguntas básicas, só porque a pessoa falou não, beleza, essa aqui já está tranquila, já não tem problema. Agora, se ela falou sim para algumas, você fica de olho. Se ela falou sim para muitas, talvez ela já precise ir para um tratamento diretamente, né? Ele consegue ajudar nessa quase que gestão dos pacientes, né? Exatamente. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente encontra essa pessoa, maior a chance de remissão dos sintomas e da melhora da qualidade de vida, da reintegração dessa pessoa à sua vida, né, à sua moradia, ao seu trabalho, né, à sua rede social. Então, a gente sabe bem que o melhor é encontrar essa pessoa ali no início dos sintomas, né? Então, de fato, é muito importante que esse rastreamento exista. Né? Se não é possível ser feito ali pessoalmente, né, pelos profissionais da unidade, que seja feito de forma digital, né? Sim, a gente começou o programa falando sobre esse olhar que normalmente a gente traz para as redes sociais, né, da velocidade de informações,
que chegam a todo momento à nossa cabeça, do uso também, muitas vezes sendo feito desenfreado das redes sociais, o quanto isso impacta negativamente a nossa saúde mental. E você traz esse olhar de um aplicativo que pode ajudar, pelo contrário, com ansiedade e depressão. Pelo que vocês acompanham no trabalho de vocês, o preconceito, o estigma também desse tipo de aplicativo, de usar as tecnologias a favor da nossa saúde mental, vem diminuindo depois da pandemia, quando tanta gente conheceu, por exemplo, a terapia online e nunca mais saiu. Muita gente, né, doutor? Pois é. Muita gente nunca mais apareceu no consultório. E você vê que, antes da Heloísa já responder, quando a gente viu o gráfico da sala digital aqui, né, que o pessoal da Google procurou, a busca por terapia online e por psicólogo online começou a subir antes da pandemia. A pandemia foi o pico de um movimento que já vinha, né? Então é interessante ver isso e tem realmente diminuído o preconceito, Luiz? As pessoas ainda têm resistência? Olha, eu acredito que sim, né? A gente não encontrou nenhuma barreira dos usuários em relação a isso, né? De não querer, por exemplo, muito pelo contrário, eles têm muita curiosidade, né, quando a gente fala sobre o aplicativo, onde a gente passa as pessoas falam, né, não dá para você oferecer também para os profissionais de saúde, não dá para você oferecer também para os estudantes universitários, aí a gente tem que acalmar as pessoas e falar, olha, a gente ainda está na fase do piloto, da implementação, logo mais a gente vai oferecer em larga escala, né? Então a gente tem encontrado, na verdade, as pessoas muito empolgadas e querendo expandir o uso do aplicativo, né? Então eu acredito que trazer isso que já é mais comum, talvez na prática particular, né, do atendimento online para o SUS é uma possibilidade que deixa as pessoas muito animadas, assim. Então eu acredito que sim. Nós conversamos com Heloísa Garcia Claro, professora doutora da área de saúde mental da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pesquisadora do Centro de Inovação e Pesquisas em Saúde Mental. Heloísa, muito obrigada pela participação no programa hoje com a gente aqui no Humanamente. Bom trabalho para vocês no desenvolvimento dessa plataforma e até uma próxima. Até, muito obrigada. Obrigado, Heloísa. Foi muito bom, muito esclarecedor. Vamos torcer aí para que breve todos possamos usar esses aplicativos. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Termina aqui o Humanamente de hoje, programa especial feito direto da sala digital Band Google. Doutor Daniel Barros, estivemos chiquérrimos hoje. Estreia em grande estilo. Agora eu fiquei mal acostumado, quero sempre gravar aqui, hein, Só aqui, todos só os aqui. programas. Já fica aqui o nosso pedido direto do nosso programa no Humanamente para as gravações na nossa sala digital Band Google. Um beijo, doutora, até semana que vem. Até.